Bom, então vamos lá ver o que é esse tal de assunto chamado probabilidades. Acompanhe aqui na tela. Vamos começar, né, do zero, né? E aí não pode ser diferente. Tudo em probabilidades começa com uma experiência, né? A experiência é que vai nortear, né, nosso raciocínio para o que se pede na questão. Então, todo estudo de probabilidade, ele começa com algum experimento que está sendo realizado e a gente tem o interesse de estudar a chance de que aquela experiência se desenrole ou se desenvolva desse jeito ou daquele jeito. Então, ó, o primeiro conceito é esse: experimento aleatório é uma experiência cujo resultado não há como prever. Ocorrer esse ou aquele resultado deve-se exclusivamente ao acaso. Olha aqui, ó, o que é experimento, ó, experimento aleatório. Aleatório é algo alusivo ao acaso, né? Ao acaso. Então, quando você faz uma experiência e você não sabe se o resultado daquela experiência vai ser esse ou aquele. Só vai saber depois que fizer, claro, a experiência. Por exemplo, quando a gente lança um dado para observar a face que ficará voltada para cima, é um belo exemplo de um experimento aleatório. Não há como você saber se o resultado vai ser 4, 3, 2 ou 1, ou 5, não é? Porque vai depender da experiência. Você tem que fazer primeiro para depois você ver qual foi o resultado. Então, esse é um experimento aleatório. Sair 4, ou 3, ou 2, ou 1, isso vai se dever ao acaso. Tanto é, gente, olha aqui, ó, vê, olha aqui, às vezes a gente fala assim, ó, quando eu lanço um dado, por acaso não pode sair 4, não? Pode. E é por acaso mesmo, por obra do acaso. E quando eu lanço um dado, por acaso não pode dar 6, não? Pode, por acaso. É sempre por culpa, né? Por obra do acaso. Isso é um experimento, portanto, aleatório. Tudo em probabilidade começa, ou quase tudo, né? Porque vocês vão ver que depois as bancas começam a criar questões um pouco mais diferentes. Mas digamos que o entendimento inicial, né, padrão do que é probabilidade, se inicia com uma experiência como essa, portanto, com um experimento aleatório. Então, é importante vocês entenderem a cada questão qual é a experiência que está sendo feita ali, porque isso vai ser o start, o início para o seu raciocínio, ok? Segundo ponto, veja lá. O espaço amostral. O que é que significa isso aí? Bom, espaço amostral, gente, é um conjunto. A gente acabou de estudar aí os conjuntos, né? Então, o espaço amostral é um conjunto. Mas que conjunto é esse? É um conjunto que reúne todos os resultados possíveis para determinado experimento. Reúne todos. Olha aqui, ó, eu vou marcar todos os resultados possíveis. Ele se chama espaço amostral, ok? Ele é muitas vezes chamado de conjunto dos possíveis. Vou botar aqui assim, conjunto dos possíveis, porque ele reúne todos os resultados possíveis. Então, no nosso lançamento lá do dado, não é? No lançamento do dado, temos o seguinte espaço amostral. Olha aí, ó. Essa letra é ômega, né? Letra maiúscula ômega, que normalmente é usada para representar o espaço amostral. Isso não tem nenhuma importância, né? Você pode usar outra letra se quiser. Mas é importante você observar que esses valores aí estão entre chaves, tá vendo? Eles estão entre chaves. Isso indica que se trata de um conjunto. Quando a gente bota valores entre chaves, é para indicar que aquilo é um conjunto. Quando a gente coloca valores entre parênteses,
aí a gente está indicando que ali é uma sequência, que você não pode trocar a posição, porque senão vai mudar aquela ordem, aquela sequência, ok? É como se fosse assim, ó. A sequência tem a ver com o arranjo, lembra? E o conjunto tem a ver com a combinação, ok? Então, esse aí é o conjunto dos possíveis, digamos, né? Para todos, para o lançamento de um dado, ok? Cada valor desse espaço amostral, ó, ele se chama ponto amostral. Ponto amostral. Então, esse espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas, na verdade, o que nos interessa não é propriamente os valores, quais são. O que nos interessa é quantos são esses valores. Não é? Quantos são esses valores. E o número de elementos desse conjunto é 6, como você pode observar. Então, isso aqui é o que de fato nos interessa. Não sei se você lembra, mas isso se chama o cardinal, não é, do conjunto, a cardinalidade. É o número de elementos do conjunto. Às vezes você vai ver que a gente não vai ter como listar todos os elementos, de tão grande que vai ser a quantidade. Mas o que interessa para a gente é quantos são. Ok? Se a gente conseguir dizer quantos são, está ótimo. Porque a conta da probabilidade vai levar esse valor aí, esses 6 daí. Então, o importante para a gente é isso aqui. Ó. Ok? Então, segura ele aí. São 6 elementos. Ok? Então, está aí. Bom, então veja que a experiência compreendida lhe permite determinar quem é o espaço amostral. Muito bem. Terceiro passo. Veja que é uma sequência, né, de passos que você vai construindo aí o raciocínio. O terceiro conceito e o terceiro passo é o evento probabilístico. Isso também é um conjunto. Na verdade, ele é um subconjunto do espaço amostral, definido a partir de determinada condição. Isso aqui, gente, é muito importante. Ele é um subconjunto do espaço amostral. Então, ele vem lá do espaço amostral. Agora, definido a partir de determinada condição. Por exemplo, no lançamento de um dado, digamos que eu queira estudar a probabilidade de ocorrer um número maior que 4. Pronto. O que é que vai acontecer com esse evento probabilístico? Vai ser o conjunto que vai reunir lá do espaço amostral apenas os valores que atendem favoravelmente a essa condição de ser maior que 4. Então, naqueles valores lá do espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quais são aqueles que são maiores que 4? 5 e 6. Veja que ele traz, portanto, só os valores favoráveis. São 2, não é? São 2. Ele é comumente chamado aí de conjunto dos favoráveis. Então vejam que a experiência permite você dimensionar e visualizar o seu espaço amostral, é o seu universo, né, digamos, de possibilidades, e essa condição de estudo é que permite você definir o evento probabilístico. Mas isso é muito importante, gente. Olha aqui para mim, vê. Tanto o espaço amostral quanto o evento são dois conjuntos. A gente está falando aqui de conjuntos. O espaço amostral, ele não tem restrição. Ele aceita todos os valores possíveis, todos. O evento é que vai filtrar. E o filtro é aquela condição que você está estudando. Ok? Um erro muito comum em probabilidade é o seguinte. Ó, olha aqui. Ó. Quando você por exemplo, sei lá, vou sortear uma cor da bandeira do Brasil. Aí eu pergunto ao aluno, qual é o espaço amostral? E o aluno responde 4. Percebeu qual é o erro? Qual é o espaço amostral? Aí ele responde 4. Não, no sorteio de uma cor da bandeira do Brasil,
Primeiro que 4 não é cor, não é? O espaço amostral é o conjunto que reúne todas as cores possíveis de sair ali naquele sorteio. Então, o que é que tem lá no espaço amostral? Tem verde, amarelo, azul e branco. Agora, quantos elementos existem nesse espaço amostral? 4. Percebeu? Aí depois eu lanço uma moeda. Pergunto, qual é o espaço amostral? Aí o cara faz 2. Errou de novo. O espaço amostral é cara, coroa. 2 é o número de elementos. Bom, mas de certa forma é um erro que não tem maiores consequências, não traz maiores prejuízos, porque, como eu falei para vocês, o que vai interessar para a gente mesmo é a quantidade de elementos. É um erro que é aceitável, digamos, porque no fundo, a gente o aluno já se adiantando, ok? Mas rigorosamente está errado. Se eu perguntar lá na moeda e você responder que o espaço amostral é 2, está errado. O espaço amostral é cara, coroa. Ok? Então a sequência fica assim. Ó. Você entende a experiência, dimensiona o seu espaço amostral. Depois você vê qual é a condição que vai estar sendo estudada ali, que é o seu filtro, e ali você filtra esse espaço amostral e constrói o seu evento. E é com esses dois conjuntos que a gente vai construir a nossa probabilidade. Com o espaço amostral, sem restrição. E com o evento, filtrando os valores do espaço amostral. Ok? Então vamos em frente. Está bem pertinho da gente definir aí. Ó. Probabilidade em equiprovável. Bom, primeiro vamos entender o que é um espaço amostral equiprovável. Não é? Está aí o chamando para a gente entender. É um espaço em que todos os elementos têm a mesma chance de ocorrência. Entenda que é assim, ó, equi igual provável, probabilidade. Igual probabilidade. Então, o espaço amostral é dito equiprovável quando cada ponto amostral ocorrer com a mesma chance. Como assim, Jairo? Olha aí, ó. No lançamento de um dado, vamos lá, quando eu jogo um dado para cima, qual é a face que tem mais chance de ocorrer? Ah, não tem ninguém com mais chance, é tudo igual. Pronto, então esse espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é equiprovável. Ok? O lançamento de uma moeda, tem mais chance de dar cara ou coroa? Igual. Pronto, então, aquele espaço amostral, cara, coroa, é um espaço amostral equiprovável. Botei o nome de todos vocês no saquinho aqui e vou sortear um para ganhar um prêmio. Quem é que tem mais chance de ganhar? Igual. Então, aquele espaço amostral, Alberto, Fernando, Luiz, Renato, Patrícia, Cláudia, Adriano, aquele espaço amostral é um espaço amostral equiprovável. Ok? Então, por que é que a gente precisa restringir a isso aí? Porque às vezes o espaço amostral não é equiprovável. E aí, o que a gente vai lançar aqui como conceito de probabilidade vai por água abaixo. Né? Eu vou botar aqui um exemplo de um espaço não equiprovável, para você entender. Ó, esse é o meu exemplo favorito. É bem fácil de você entender. Aí eu faço isso aqui e pergunto, o que é isso? Aí a turma diz, é um cacto. Que criatividade de um cacto. Não, isso é a planta de uma rua, de uma avenida. Não é? Parece um cacto, mas isso aqui é um semáforo. Isso aqui é uma grande avenida. E aqui é um beco sem saída. Né? Aqui está a minha humilde residência. E aqui está o meu Camaro amarelo. Pronto. Tá vendo? Então, sai de casa para ir gravar a aula para você assistir. Então, eu quero fazer uma experiência. Eu quero, assim que eu dobrar aqui à esquerda, eu vou olhar para o semáforo. Porque eu quero ver qual é a cor que vai estar mostrada para mim. Ok? Então, vamos lá. Nesse experimento,
qual é o espaço amostral? Vamos lá. O sinal pode estar vermelho, é ou não é? O sinal pode estar verde e o sinal pode estar amarelo. Não é isso? Vermelho, verde ou amarelo. Então, o espaço amostral, de fato, é esse aqui, ó. Vermelho, verde ou amarelo. Simplificando aí a escrita, né? Pronto, então, esse espaço amostral ele tem 3 elementos. Mas a pergunta é, você acha que existe a mesma chance dele estar vermelho ou amarelo ou verde? Não, claro que não. A grande chance de eu encontrar esse sinal é vermelho para mim. Porque esse sinal, certamente, ele passa muito tempo fechado para quem está aqui esperando. Não é o carro que está aqui esperando, ele vai passar muito tempo esperando, que é para o pessoal aqui dessa avenida para passar. Né? O pessoal vai passando aqui, não é? E está fechado aqui para a gente. Aí depois ele fica verde, para que essas pessoas atravessem, e amarelo ele passa ali, sei lá, 2 segundos e volta a fechar. Então a maior chance é vermelho, depois verde e depois amarelo. Então são 3 elementos no espaço amostral. Mas a chance de ocorrer cada um não é 1/3 para cada. Ok? Então esse aí não é um espaço amostral equiprovável. Entenderam? E aí, para calcular probabilidades aí, a gente precisaria de outros elementos. Por exemplo, o tempo em que cada sinal passa em cada cor. Não é? Mas a gente vai falar desses aqui, ó, por enquanto. Não é? No caso de um espaço amostral que seja equiprovável. É nesse espaço amostral que a gente vai agora, já com todos os elementos estudados, definir finalmente o que é a probabilidade. Ora, a probabilidade, gente, é a ideia de chance. Não é? A ideia de chance. Qual é a chance de sair 5? Qual é a chance de dar coroa? Não é? Então vejam que isso vem de uma comparação. Olha aqui para mim. Ó. Quando a gente faz, por exemplo, o lançamento lá do dado, eu queria que desse um número maior que 4, como a gente trouxe há pouco. Vai lá, 5 e 6. Qual é a chance disso ocorrer? Ora, nós temos 2 chances, o 5 e o 6. Mas 2 chances no universo de 6 possibilidades. Não é? Então é essa comparação que vai dizer, que vai apontar quão grande ou quão pequena é a chance disso ocorrer. Você vai pensar, bom, 2 em 6 não é tanto, mas tem alguma chance. Não é? Veja que você só tem a ideia perfeita da chance quando você souber quantos elementos lhe são favoráveis, mas também quantos são possíveis, para que você possa estabelecer essa comparação. A gente estudou lá em análise combinatória que a multiplicação é uma operação que associa quantidades, está lembrado? Que a adição totaliza. E agora a gente vai trabalhar muito que a divisão é quem compara. Quando você divide um valor com outro, você está, de certa forma, comparando. Quer ver? Vamos comparar 4 com 8. Vamos comparar 4 com 8. Se você pegar o 4 e comparar com o 8, você vai ver que aquilo é metade. Divida 4 por 8. O que é que dá? Meio. Então, quando você divide 4 por 8, você chega à conclusão que ele é meio. O 4 é metade do 8. Então, não esqueça, a operação que compara é a divisão. Ok? Muito bem. Então, se o espaço amostral for equiprovável, então a gente vai ter aí a comparação de favoráveis com possíveis. Beleza? Olha aí na tela, que é justamente isso. Ó. O número de elementos favoráveis dividido pelo número de elementos possíveis. Vocês vão ver muitos autores escreverem assim mesmo em suas obras. É uma linguagem simples e eu acho válido sim, porque
tira um pouco da carga, né, da linguagem da matemática, eles vão dizer que é favoráveis sobre possíveis. Favoráveis sobre possíveis, ok? Ou seja, o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Portanto, gente, observe bem, ó, a gente precisa fazer duas contagens. A gente tem que contar isso aqui e tem que contar isso aqui. Foi isso que eu falei para vocês. Ó. Às vezes, a conta disso aqui vem de análise combinatória. Às vezes é de conjuntos. Por isso que vocês têm que saber todas aquelas duas matérias, né, antes de estudar isso aqui. Ok? Muito bem. Mas vamos raciocinar com o que está aí na sua tela. Você deve estar lembrado que o evento é um subconjunto do espaço amostral, não é? Esse conjunto é um subconjunto desse. E, obviamente, que um subconjunto não pode ter mais elementos do que o conjunto de quem ele veio, de onde ele veio, não é? Portanto, o número de favoráveis nunca vai poder superar o número de possíveis. Afinal, os possíveis são todos os possíveis, não é? Os favoráveis são pinçados de lá. Então, esse conjunto de favoráveis, ele no máximo, ele é igual aos possíveis. Então, essa probabilidade nunca vai passar de 1. Não é? Nunca vai passar de 1. Ou de 100%, se você preferir. Ok? E também, por outro lado, esses dois valores que você está comparando aí são quantidades de elementos no conjunto, né? E num conjunto não pode ter uma quantidade negativa de elementos. Portanto, esses valores aí sempre serão valores não nulos, não negativos, Então, essa probabilidade também nunca vai poder ser menor do que 0. Ok? Sempre será maior ou igual a 0. Ok? Se a probabilidade for 0, é um sinal de que não tem sequer um elemento favorável àquela condição que você está estudando. Por exemplo, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 7? Impossível. Nenhum elemento ali daquele espaço amostral atende favoravelmente a essa condição. Porque não há um número ali que seja múltiplo de 7. Então, a gente vai dizer que esse evento é impossível. Agora, se a probabilidade estiver no outro extremo, 100%, aí a gente vai dizer que é um evento certo. Por exemplo, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de ocorrer um número inteiro? Ora, todos os valores que constam num dado são números inteiros. Claro, aqui a gente está falando de um dado comum, não é? Vocês vão ouvir nas provas, ele dizer um dado comum, um dado normal, um dado convencional, não é? Um dado não viciado. É um dado que a gente conhece com 1 até 6, não é? Então, veja, no extremo, probabilidade 0, o evento é dito impossível, e no outro extremo, probabilidade 1 ou 100%, o evento é dito certo. Qualquer possibilidade entre esses valores é chamado de evento provável, não é? Por exemplo, aquele que a gente criou há pouco, de ocorrer um número maior que 4. Aquilo é um evento provável, quer dizer, ele nem é impossível e nem é certo. É provável, quer dizer, está na chance, está aí na possibilidade. Quem sabe ocorra, quem sabe não. Quanto mais perto do 0, menos provável de ocorrer. E quanto mais perto do 1, mais provável de ocorrer. Ok? Às vezes a gente exagera, né? Olha aqui, ó. Às vezes a gente faz assim, ó. A gente quer dar ênfase, né, a uma chance, e aí a gente comete um erro assim, inaceitável. Quantas vezes a gente mesmo faz isso, né? E aí, Jarão, vai para a festa? Vou. Jura mesmo? Vou. Meu irmão, tu vai? Vou, velho.
Qual é a chance de tu ir? Meu irmão, 200% de chance de eu ir. Ora, não existe 200% de probabilidade. 100% já é a certeza absoluta. Não pode haver algo mais certo do que a certeza absoluta. Não é? Ou então a gente diz assim, não, de jeito nenhum que eu não vou. Não tem nem perigo de eu ir. 0% de chance, zero não, menos 15%. Não existe menos 15% de chance. Não é? Os extremos são 0 e 1, ou 0% e 1%. Ok? Então, gente, vejam como a teoria da probabilidade para o que a gente precisa é fácil. Sabe o que é que complica? Por exemplo, a contagem. Às vezes você precisa fazer um cálculo de probabilidade, mas aqueles favoráveis e aqueles possíveis vêm de combinatória. Aí o cara não aprendeu combinatória direito, quem leva a culpa é a probabilidade. Às vezes é um conjunto que ele tem que armar ali os valores, as quantidades. Ele se atrapalha no conjunto e diz, não consigo fazer a questão de probabilidade. Mas você está se atrapalhando na contagem. Ok? Aí o que é que eu fiz? Para organizar e direcionar melhor isso aí, eu fiz o seguinte. Eu separei os assuntos mais comuns, os estilos mais comuns de questões de probabilidade. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Eu vou trazer os quesitos aqui organizados nesses 3 modelos. Porque aí você reconhece mais facilmente quando é que é tipo 1, quando é que é tipo 2, quando é que é tipo 3. Se for desse tipo, faz assim. Se for desse tipo, é aquele jeito. Se for esse tipo, é aquele que faz isso. Entendeu? Dá mais facilidade de você identificar e reconhecer qual é o modelo de quesito cobrado ali. Ok? Vamos lá então, veja aí na tela os tipos de questões. Olha aí como é que eu batizei esse item, tá vendo? Os tipos de questões. Bom, o primeiro tipo é o tipo básico. Básico. Olha como eu chamei, ó, favoráveis sobre possíveis. Favoráveis sobre possíveis. Eu estou, por exemplo, tirando daí qualquer complicação maior no enunciado e estou deixando tão somente as duas contagens. Contar os possíveis e contar os favoráveis. Agora, essa contagem pode vir lá de combinatória, pode vir de conjunto, enfim. Mas não tem nada além do que contar os favoráveis e os possíveis. Por exemplo, 8 amigos, entre eles Carlos, Paulo e Ricardo, deverão ocupar uma fila com 8 cadeiras. Qual a probabilidade de que Carlos, Paulo e Ricardo se sentem juntos? Ok? Então, ó, você tem que entender qual é a experiência. Não é? A experiência é a ocupação de uma fila. Não é? Essa é a experiência. Esses 8 amigos vão ocupar uma fila. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é identificar quais são ou quantas são todas as maneiras possíveis de isso ocorrer. E a gente já estudou lá da análise combinatória que 8 pessoas se permutam de 8 fatorial maneiras. Não é? 8 fatorial maneiras. Agora, não precisa você fazer essa conta. Isso aí vai dar 40.320. Mas não precisa você fazer essa conta. Deixa aí, porque lembre-se que a probabilidade vem de uma divisão, né? E se você deixa assim, você pode simplificar, sem precisar fazer essa conta toda. Ok? Muito bem. Mas isso é o total de possíveis. Agora, quando ele disser qual a probabilidade de que, aí é o filtro. É o filtro agora, para você chegar no evento. Carlos, Paulo e Ricardo sentarem juntos. Então, aqui você vai ter que botar eles juntos. Então, tá aí, ó, todos os 8. Eu quero que Carlos, Paulo, aliás, 8. Carlos, Paulo e Ricardo fiquem juntos. Então, a gente considera como se eles fossem um bloco só, não é? E aí cai naquela coisa do bloco que a gente acabou de fazer, não foi eu? No começo dessa aula, eu lembrei para vocês. Veja que quando eu considero eles como um bloco só, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. E aí eu faço a permutação dos 6 blocos e a permutação deles 3 dentro do bloco. Então fica 6 fatorial
vezes 3 fatorial. Então, essa aí é a conta dos favoráveis, não é? O total de possíveis, 8 fatorial, e o total de favoráveis, 6 fatorial vezes 3 fatorial. Então, agora é fácil. Ó. A probabilidade é você botar os favoráveis sobre os possíveis. E aí veja como foi bom não fazer a conta do 8 fatorial. Ó. Porque quando eu desenvolvo o 8 fatorial, o 8 vezes 7 vezes do 6 para trás é 6 fatorial. Aí eu vou cortar aqui. Ó. Tá vendo? E o 3 fatorial, tem um 2 aqui que eu mato com 8, eu boto 4 aqui. Ó. Aí 4 vezes 7, 28, em cima 3 vezes 1, 3. Está aí a chance ou a probabilidade é de 3 para 28. Ok? Então, o primeiro tipo de questão, a primeira possibilidade de quesito aí é esse. Não tem nada além do que você contar, favoráveis e possíveis. Vamos chamar de caso básico, tá certo? Ou de favoráveis sobre possíveis. Há 2 casos especiais, que a gente vai ver daqui a pouco, onde outras coisas aparecem na questão, tá certo? Mas segura aí que eu volto já no terceiro bloco, e aí eu vou mostrar esses 2 casos para depois a gente seguir com questões de concurso, é rapidinho.